Olá, querido povo de Deus! Muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós teremos a nossa segunda aula na espiritualidade de Nossa Senhora das Lágrimas, dessa aparição que ocorreu no Brasil. E dando continuidade da primeira aula, hoje nós vamos falar do grande momento na vida de Amália, né? Aquilo que a avó dela dizia e repetia inúmeras vezes, que o dia mais importante da vida dela era o dia do encontro com o amado, o dia do sacramento da Eucaristia, o dia que ela fosse receber Jesus Eucarístico, né? E aquilo seria um marco na vida dela. Então, foi criada uma grande expectativa na vida dela sobre isso. E eis que chegou, né, o final de semana deste grande dia. E o que aconteceu? No sábado, um dia antes da primeira comunhão, que ia ocorrer no domingo, na missa da manhã, o pároco responsável, né, tinha convidado todas as crianças na tarde de sábado para um encontro, né, para que ele pudesse orientar o grande dia no domingo e fizesse ali um momento com a Virgem Maria. Porque a igreja de Santa Maria, onde essas crianças foram batizadas, onde a irmã Amália foi batizada, a padroeira dessa igreja é Nossa Senhora das Dores. Então o pároco reuniu as crianças ali no pátio, né, da casa paroquial e fez aquelas crianças ajoelharem e prometerem que elas amariam a Eucaristia. Naquele momento, o coração da Virgem Maria sai, ela vê o peito se abrir de Nossa Senhora e o coração dela sair, e Amália escuta uma voz que dizia: minha filha, aqui te guardarei por todo sempre. Ela ficou tão impactada que acabou aquele momento, as crianças se levantaram para ir embora para suas casas, e o padre não percebeu que ela ficou ainda ajoelhada de frente para a imagem. Ela estava em êxtase com aquilo que tinha acontecido, muito impactada com aquela cena, com que ela ouviu a voz da Virgem Maria. E aí, passado um tempo, a irmã do pároco, a senhora dos remédios, encontra Amália sozinha, ajoelhada em frente à imagem, e diz: minha filha, o que você está fazendo aqui? E ela disse que estavam ali contemplando, porque ela ouviu a voz de Nossa Senhora. E aí a irmã do pároco, né, a senhora dos remédios, pediu para que ela fosse para casa, porque a avó dela iria atrás dela achar que ela estava brincando, né? Porque já tinha terminado o momento ali do compromisso junto com a igreja. E ela vai para casa. E ela fica assim aérea, ela fica muito silenciosa, né? A Amália era uma criança silenciosa, uma criança tímida. Ela achou que todas as crianças ali tinham visto o que ela viu e ela não conseguia dormir naquela noite, porque o outro dia seria o grande dia da vida dela, o dia mais esperado por ela por toda a sua infância, que era o dia da sua primeira comunhão. A avó, vendo ela agitada daquela forma, mandou ela ir descansar, que todos já estavam na hora de todos se recolherem. Mas ela deitou no seu leito ali e não conseguia dormir. De repente ela começa a ouvir flautas e violinos tocarem. E quando ela vê, eram anjos fazendo uma grande serenata para ela. Aquilo ali impactou muito ela, aí que ela não conseguiu dormir mesmo, que ela achou aquela beleza formidável, né? Eu imagino que ela deve ter sentido como eu pude esperar tanto tempo para chegar esse grande dia, né? E aí ela não dormiu. No outro dia, quando a família acordou para a grande cerimônia da primeira Eucaristia, ela já estava pronta, ali aguardando, ansiosa para aquele momento. E na hora da sua primeira comunhão, quando o sacerdote levanta a Eucaristia, né, levanta a hóstia, né, aquela partícula de pão para consagrar,
tudo ficou reluzente, saíam raios de luzes da hóstia. E depois que ela comungou, ela ouviu uma voz que dizia assim: Amália, ficai em silêncio, pois às 3 horas da tarde te encontrarei. E aquilo ali, ela ficou impactada. Ela foi para casa com a família, a cerimônia foi de manhã, e ela ficou preocupada como ela encontraria com o amado, se a casa dela era uma casa simples, uma casa pequena, onde estavam os irmãos, onde vivia ela, a mãe, o pai, a avó, né? E como que ela ia poder ter um momento íntimo ali com Jesus. E naquela época, criança não se ia para quarto sem a permissão de um adulto, muito menos fechar a porta. A avó vendo ela agitada, ela aflita, angustiada, né? E a avó achando que era a agitação da cerimônia, pede para ela ir descansar, pede para ela ir para o quarto e fechar a porta e ir dormir um pouco. Aquilo ali foi um alívio para ela, porque ali ela ia ter um momento com Jesus. E às 3 horas em ponto, porque Jesus é pontual, ele não atrasa. Às 3 horas em ponto, eis que Jesus aparece no quarto para ela. Mas Jesus não aparece de uma forma bela, bonita, como a gente vê essa imagem aqui, né? Linda. Não. Jesus aparece carregando uma grande cruz, todo flagelado. E Jesus diz assim para ela, e eu quero ler na íntegra o que Jesus disse para ela. Então Jesus diz assim para ela: não, minha filha, não me toques, porque a Amália quis tocar Jesus quando viu ele flagelado. Não me toques. Só venho dizer que um dia, em longínquas terras, me desposarás. Eu serei para ti defendido, e minha doce doutrina será destilada, e serão bem-aventurados o que me receberem. Jesus sabia que a Amália não estava compreendendo o que ele estava dizendo, porque a Amália, ela não era dotada de inteligência. Por quê? Porque naquela época, na Espanha, mulheres, meninas, elas só passavam pela escola de 8 anos aos 11 anos. Então elas aprendiam a ler, mal a escrever, e a matemática, a Amália conseguia fazer conta só o que dava conta dos dedos, então só até 10, né? Então Jesus sabia que ela não estava compreendendo, ele continua assim: hoje não compreendes, porém mais tarde compreenderás, quando fores minha esposa. E os que te receberem te compreenderão. Guarda em silêncio estas coisas, até que chegue a sua hora. Ali a Amália ficou impactada com aquilo que ela tinha ouvido, aquilo que tinha acontecido na vida dela. E, de fato, Amália compreendeu que o que aconteceu no sábado com o coração de Nossa Senhora e que o que aconteceu na Santa Missa não era para todas as crianças. Aquilo tinha acontecido para ela. E quando Jesus pediu para ela ficar em silêncio, ela literalmente silenciou a sua alma ainda mais, porque ela já era uma menina muito tímida, uma menina muito silenciosa, mas ela ficou ainda mais depois disso, né? E a Amália, ela tinha um desejo assim da Eucaristia, um desejo da comunhão, de receber Jesus todos os dias. E ela sofria muito na escola, para ir para a escola, porque ela tinha um problema de lábio leporino, então ela usava uma placa de metal, então ela falava fanha, as pessoas não compreendiam, ela tinha muita chacota, e ela tinha muita dificuldade de aprendizado. E naquela época, os mestres, né, os professores, batiam
e ela apanhava, tinha palmatória. Teve uma carta que a professora manda para o pai dizendo que ela era burra, usava palavras agressivas, né? E a Amália tinha cada vez mais bloqueio, ela já tinha dificuldade de aprendizado e ela ainda sofria muita perseguição dos professores, né, que ela tinha. E dos colegas. E aí ela entendeu que aquilo era uma forma dela aprender a ser humilde como Jesus. E ela começou a compreender isso e a aceitar. Muitas vezes a professora, para botar ela de castigo, começou a colocar ela num quarto trancado escuro, né? E aquilo para Amália não era um martírio, era um momento que ela ficava pensando em Deus, pensando em Jesus no sacrário. Ela tinha um amor pela Eucaristia muito grande, até que a professora percebeu que ela gostava e aí mudou o castigo, né, dela. E o amor dela era tão grande pela Eucaristia, tão grande pela Eucaristia, que ela tinha um desejo da Eucaristia diária. Mas não podia, porque criança só tinha direito de comunhão uma vez ao mês. Não podia comungar todo domingo. E todos os dias, ao final da aula, ela passava no sacrário. Ela ficava muito tempo ali com Jesus. E ela não conseguia compreender por que Jesus ficava preso dentro do sacrário. E todos os dias ela dizia assim para Jesus: Jesus, vão comigo para casa? Lá tem a mamãe, tem o papai, tem a vovó, tem meus irmãos. Lá o Senhor não vai ficar sozinho. Eu prometo te fazer companhia o tempo inteiro. Mas ela sabia que ele não podia sair dali. Então o que ela fazia? Ela chamava a Nossa Senhora e falava: mãezinha querida, fica fazendo companhia para o meu amado, para ele não ficar sozinho. Olha que doçura de uma criança, olha que amor que ela já tinha sido inundada no coração dela, né? E nós precisamos pedir isso para as nossas crianças de hoje, né? Para os pais ensinarem esse amor à Eucaristia para os nossos, né? Para as nossas crianças, nossas adolescências. E a Mária tinha um respeito enorme pela Eucaristia. E aí teve até uma certa vez, em confissão, que ela foi se confessar e ela pede ao pároco para comungar todos os domingos, porque ela sentia muita saudade. E ele foi rígido com ela, bravo, e disse que se ela continuasse com essa ideia, ela ia comungar só uma vez no ano, que ela comungaria só uma vez no ano. Então ela começou a sofrer muito com isso. Ela começou a sofrer tanto com isso que Nossa Senhora aparece para ela num momento de muita angústia e muita tristeza e diz assim: Amália, quando você está na escola, você não pensa todos os dias na sua vovó? Ela disse: sim. Então você pode a todo momento pensar no meu filho, naquele exílio, no sacrário, que ele não é amado, que ele é abandonado. É só você pensar nele e eu vou te ensinar uma oração. Isso foi 1910, quando a Amália teve sua primeira comunhão. E olha o que Nossa Senhora ensina. Qual a oração que Nossa Senhora ensina para ela? Para ela dizer assim: aqui estou para vos amar, adorar, por todos os que não te amam, não te adoram e que vos desprezam e vos injuriam. Nossa Senhora ensina esta oração para Amália e a Amália escreve essa oração e ainda tem a data com essa oração. Em 1916, o anjo de Portugal ensina aos pastorinhos a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram,
não esperam e não vos amam. Nossa Senhora, 5 anos antes, ensinou a Amália como ela deveria rezar em adoração quando ela não estivesse na presença do filho dela. E essa oração do anjo de Portugal só ficou conhecida para nós em 1937. E a Amália Nossa Senhora já tinha antecipado essa oração. Olha como a nossa igreja é linda, olha como a nossa igreja é bonita, né? E eu hoje busquei uma palavra, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a Eucaristia. Então pegue sua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 26, versículos 26, 27 e 28. Mateus, capítulo 26, versículo 27, 28. 26, 27 e 28. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, eu vim falar desse presente que Jesus deixou para a gente na Santa Ceia, a Eucaristia, a presença real. Não é uma sensação, não é um símbolo, não é uma lembrança. Jesus nos diz que é o corpo e é o sangue dele, que é transubstanciado pelas mãos dos seus ungidos, pelas mãos do sacerdote. Então Jesus, na Eucaristia, naquele pedaço de pão que os nossos olhos veem pão, tocam é pão, tomam, experimentam, sentimento do gosto é pão, mas é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, todo inteiro, alma, corpo, alma e divindade, dado para nós, para podermos nos sustentar, nos alimentar, para que a gente possa dar conta desse tempo aqui na Terra. É o maior alimento, é o alimento que não nos dá fome, é o alimento que nos faz crescer na espiritualidade, na caminhada com o Pai, é o alimento que nos ajuda a ficar de pé nos momentos difíceis. E quanto Jesus é desprezado na Eucaristia, quantos dos nossos irmãos não respeitam, entram de qualquer forma na fila da comunhão, entram na comunhão sem saber e sem ter a consciência que está indo ao encontro do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso amado, do nosso Pai. Aquele que deu a sua vida por nós na Santa Cruz. A Eucaristia, meu irmão, não é um sentimento, é o próprio Cristo. É Ele que se encontra no sacrário, nos esperando, o mesmo Cristo que caminhou com os discípulos, que fez milagres. É o mesmo Cristo que veio no ventre de Maria, o Verbo encarnado. É o mesmo Cristo que se encontra em todas as igrejas católicas. Lá, cerrado, numa caixinha, nos esperando. Se a humanidade tivesse a consciência e a certeza que é o próprio Cristo que se encontra no sacrário, as igrejas não se dariam conta de filas aguardando um momento com Ele. Aproveita, meu irmão. Você não precisa agendar horário. Você não precisa pagar. É de graça. E todas as vezes que a gente se encontra e a gente chega de frente ao sacrário, segundo São João Maria Vianney, Santo Curadares,
Quando a gente chega em frente ao sacrário, a primeira coisa que Jesus faz é dar um beijo na nossa face. Olha que coisa mais bela. Isso é para a gente cair para trás. De amor, por esse amor que nos envergonha, esse amor que nos intimida. Por quê? Porque Jesus só sabe ser amor. Jesus só sabe nos amar. Esse sangue redentor, esse amor que nos envolve, que quer o melhor, que quer a nossa felicidade, que está ali nos esperando, que está ali na Eucaristia, que está na palavra. A palavra é viva. É o próprio Cristo que se doa para nós, a Eucaristia. E hoje um convite especial para você. Se você tem muito tempo que não se confessa, vá a um confessionário, busca a paróquia mais próxima. Se reconhece pecador, se reconhece com toda a humildade que nós falhamos, que nós erramos. Faz um exame de consciência daquilo que você tem ferido o coração de Jesus com os seus pecados. E depois dessa santa confissão, vá a uma missa, vá ao encontro do amado. Recebe ele, é o próprio Cristo, é o próprio alimento para nós. Assim como a Amália tinha um desejo da Eucaristia, ela tinha um desejo de todo domingo, ela tinha um desejo diário, mas não podia. No tempo dela, ela só podia comungar um domingo no mês. E nós podemos comungar diariamente, até mais de uma vez no dia. Nós temos essa oportunidade, nós temos esse presente nos nossos tempos. Claro, existem lugares, existem igrejas que tem uma vez no mês, que tem uma vez por semana a presença do sacerdote. Mas se você tem a oportunidade da Eucaristia diária, eu aprendi isso com a doutora Filó, e isso fez toda a diferença na minha vida. Receber Jesus todos os dias é uma bênção, é uma graça que o nosso corpo físico não compreende, mas a nossa alma se fortalece nesse amor que só sabe nos amar. Esse é o grande aprendizado que nós precisamos ter com os corações de Nazaré, com Jesus, esse amor que nos ama. Aprender com a irmã Amália a amar a Eucaristia, que ela levou para o resto da vida dela aquele significado, aquilo que a avó dela disse, aquilo que o sacerdote disse. Ama, ama e ama a Eucaristia. Amém? Obrigada por mais uma aula conosco. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.